E a Giovana? Giovana sumiu. Sabia que tinha. Luciano? Ela não está Não está escrito aqui. A água da terra. Não está escrito aqui. E aí ela. Mas aí ela não. E aí ela não foi no. Mas aí ela não valoriza. Sim. Aí eu trabalho Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Acho que vamos fazer essa nossa. Talvez um pouquinho fazer essa nossa tarde, como a gente sempre faz, né? Uma tarde de conversa, de tirar dúvidas, de prática. Conversa informal mesmo, né? Nossa ideia é sempre ter esses momentos onde a gente se reúne para que cada um venha com o seu questionamento, com a sua sugestão, com o seu ponto de vista, para a gente poder realmente trocar ideias. Né? E também a gente faz algumas práticas já com a energia também. Pretende a gente fazer macro, né? Para fazer uma troca. Eu trouxe aqui as notas. Então, se eu olhar aqui, não estou olhando a mensagem, estou olhando a nota. A cola. A cola. Deixa eu olhar aqui a nota. Então, como a gente tem feito, tem alguns assuntos que a gente já estava falando assim outro dia atrás, que algumas pessoas nos colocaram, mas vamos começar assim. Se alguém quer fazer alguma colocação, ou seja sobre o nível 1, ou seja sobre o que está fazendo aqui, ou algum questionamento que queiram fazer a princípio, assim, se for na ordem a gente já segue, ou então se quiser acrescentar alguma informação, a gente pode começar. Então deixo bem à vontade assim para quem quiser se manifestar. Ali no não? Você. E a então, assim, só para esclarecer aqui prontinho, assim também, a gente aqui não vai apresentar uma indiana. Nós vamos apresentar coisas relativas ao uso da energia em si. Então, não é uma apresentação sobre o método, mas são coisas relativas à prática com a energia ou informações adicionais de outras coisas que a gente tem escrito, conversado, falado. Né? Então, é por aí. Então, olá. Por enquanto não. Então, não sei. Eu nunca lembro o teu nome. Arândia. Eu sempre lembro o teu nome. Arândia. Eu tenho que dizer assim, tem. Exato. Quer comentar alguma coisa? Não sei se está dentro do assunto. Não está junto para não. Nossa. Eu vou saber, assim, no momento atual, muitas pessoas, práticas religiosas, práticas técnicas, todos os segmentos. Nesse momento, o que nós temos um dever de ajudar nessa questão, ajudar os outros. Como no momento atual, com tanta informação, tantas coisas, como realmente ajudar a nossa. De que maneira realmente
quesito da caridade, pelas semelhantes. Nós temos várias semelhantes. Esse, na verdade, é um assunto assim, bastante complexo, controverso. Nós até temos falado muito sobre isso, né? Sobre prática, sobre o método, sobre o momento planetário, sim. Mas o que eu vejo como fundamental é que só existe uma pessoa que vai poder te orientar a esse respeito, e é tu mesmo. Quer dizer, tem que ver se aquilo que tu pensa, ou aquilo que tu está fazendo, né, tem realmente o teu, um chavão, né, se tem o teu coração. Né? E uma outra coisa assim, que a gente tem visto, é que realmente está mudando muito, né? Como tem muitas vezes falado, assim, mudando muito até o conceito do que vem a ser caridade, do que vem a ser ajudar. Então isso é uma coisa que a gente tem reforçado assim, no sentido de modificar até a forma de ver esse ajudar ou esse o que fazer. Né? Então o que eu vejo assim que nos foi colocado coisas assim como até nesse arquivo do blog a gente fala ali uma hora ali sobre espiritismo e espiritualidade, né? Colocamos até espiritismo no sentido assim de fazer uma diferenciação entre aquelas coisas, daqueles conceitos que nos foram colocados dentro de determinadas concepções filosóficas, vamos chamar, e que esses conceitos na verdade nos aprisionaram algumas ideias, como por exemplo essa de fazer o bem ao outro para ganhar alguma coisa, que é uma barganha espiritual para que tu tenha um determinado crescimento fazendo bem ao outro. Isso não é bem assim. Dentro do ponto de vista da real, de uma espiritualidade bem centrada, o maior benefício que tu pode fazer a outro ser humano é tu crescendo internamente. Quer dizer, tu fazendo primeiro o teu caminho, tu te reforçando, tu te iluminando, digamos. Com isso tu te abre, te expande e aí tu realmente teria condição para ajudar alguma outra pessoa. Antes disso, existe até uma lei, que eu acho que é uma lei assim, que é uma ideia muito interessante, muito importante, que é a ideia assim, ó, só pode dar para outro aquilo que tu tem. Isso tu já conhece. Então eu reforço essa ideia sempre, porque, por exemplo, se alguém te pede dinheiro emprestado, tu não pode dar se tu não tem. Se alguém te pede um conselho emocional, só pode dar se tu já tiver passado por uma situação semelhante. E na parte espiritual, se tu for alguém espiritualizado diante da verdadeira espiritualidade, bom, então tu pode dar esse conforto espiritual ou ajudar o outro espiritualmente, se tu já conquistou isso. Agora, se não, só vai poder trocar uma conversa, trocar uma energia, trocar alguma coisa desse tipo, mas não algo mais além disso. Lá. Tudo bem? Mas nós vamos voltar depois a esse assunto. Não sei se o Ivan quer comentar alguma coisa ou colocar algum questionamento. Não. Nesse momento não. Não é pro final. E no caso assim, e no caso onde fica o tal do merecimento, que a pessoa tem o merecimento de ajudar e você ajudar, ajudar. Como é que fica isso que todo mundo está? O teu merecimento. Dharma. Dharma. É. E tu foi sensato. Olha, eu sempre vi assim, ó. Eu fui muitos anos, estudei em escolas esotéricas e toda essa coisa aí. E eu acho que é, na verdade, assim, um grande engano tu dizer que tu é mais merecedor de alguma coisa que outra. Um engano, um erro, talvez até uma... Qual é a outra palavra? Questão de ego, né? Exatamente, principalmente aí, porque eu vejo assim, que todo mundo tem a mesma chance, a mesma qualidade de vida interna, né? A mesma possibilidade de chegar ao patamar superior. A questão é, o que realmente importa na tua vida? Por exemplo, assim, há pessoas que se dedicam exclusivamente ao caminho espiritual e outras que têm mais importância em outros assuntos, né? Ou porque a fase da vida exige que tu te situe em uma determinada posição, ou porque, na verdade, tu
precisa passar por aquela situação, né? Que não é realmente teu fim último. Agora, quantas pessoas realmente são devotadas integralmente à sua espiritualidade? Né? Eu acho que é aí que está o... E quanto à questão assim, eu não sei se tu colocou mérito na questão assim de que alguns sofrem, outros não. Isto. Pois é, eu acho que assim, ó, o sofrimento também é uma questão talvez de uma... Eu vejo mais hoje, assim, olhando pela parte terapêutica, né? Da energia como terapêutica, eu vejo assim, ó, que se a pessoa está sofrendo ou tem alguma doença, seja até uma pequena alergia, uma dor de barriga, falando isso porque eu também estou, mas eu sei porque eu estou. E é nesse ponto que eu quero chegar, que a gente tem que ser muito consciente, assim, ninguém me fez alguma coisa para ficar assim, com essa alergia que eu estou aqui. Com minha amendoim eu sei que me faz mal, e o amendoim eu gosto muito, eu já tinha falado disso antes. E isso é uma coisinha pequena, mas eu acho que mesmo nas coisas maiores, sejam elas desde uma unha encravada até um tumor, tem sempre uma consequência que foi tu mesmo que causou. E é dessa vida, dessa encarnação, como a gente sempre tem já reforçado várias vezes, né? A gente tem voltado sempre a esse assunto. Então eu acho assim, ó, que é mais um problema de uma auto-observação, mas uma auto-observação muito consciente, muito pé no chão mesmo, de se olhar no espelho, de se criticar, de se olhar, de ver o que os outros pensam a teu respeito, quer dizer, o que os outros estão refletindo de ti. Será que todo mundo me xingando é porque todo mundo está errado ou porque de alguma maneira tem alguma coisa a ver com a resposta que eu estou dando para os outros, né? Então eu acho que é mais assim, ó, que as pessoas mais sofrem hoje porque elas não conseguem se enxergar, quer dizer, ver aquilo que está... Aonde foi que iniciou o problema, né? Até a gente tem falado muito assim, de casos, por exemplo, como tumor, a gente vê que pode ser porque a pessoa gasta demais, ou porque tem dívidas, ou porque tem culpa. A gente vai chegando sempre a um ponto, né? Ou um trauma, né? Por que aquele trauma está sendo alimentado até hoje, né? Não é nem a questão do perdão, que eu acho que também isso aí é só uma palavra, mas é uma questão de passar por cima, de observar, de analisar e de ir adiante. Aí, óbvio, que alguns perguntam assim, mas eu não tenho força para fazer isso, mas a força é justamente nisso, que nós estamos aqui falando de uso de energia. Né? Nós estamos falando a respeito de pessoas que utilizam uma energia. Então, a força está nisso. Está na aplicação, está na energia em si. E fica muito mais fácil do que uma pessoa que não tem as ferramentas. Aí sim, essa vai se observar e não vai conseguir mais facilmente retirar aquilo dela mesma. Você está pensando? Tem a ver com aquilo que a gente estava conversando agora, né? De modificar, esquecer o... Não dá tanta importância a coisa. Dá importância aos outros. Na verdade, eu vejo assim, ó, que a energia, ela de uma maneira assim que tu não precisa nem estar consciente totalmente dos processos que estão ocorrendo, mas ela vai dissolvendo. Se tu é persistente nela, ela vai dissolvendo naturalmente, sem precisar voltar a emoções, voltar a eventos conscientes, né? Mas que ela vai dissolvendo e tu vai aos poucos se libertando. Mais ou menos assim. Então eu acho que voltando ao questionamento dela, né, a coisa não é propriamente o merecimento, mas é mais quantas pessoas realmente estão se observando, observam sua vida e veem assim, ó, qual foi a ideia errada que teve, qual foi o momento errado que teve. Errado no sentido assim de opção, né? Não é bem erro que eu quero dizer também. Se eu disser que as pessoas têm erros, elas também vão entrar na culpa. E culpa a gente não pode dizer que tem. A gente tem opções, né? Mas às vezes essas opções elas não são as adequadas. E essa opção não adequada nos gera uma série de situações justamente que vai mais tarde culminar com algum tipo de sofrimento. A respeito disso também, assim, continuando um pouquinho, e a respeito de autoobservação, até eu tinha notado uma coisa muito importante, que eu estava me observando nos vídeos que a gente tem gravado, né? E eu observei uma coisa que eu achei assim detestável, que é que eu não deixo as pessoas terminarem
porque elas estão questionando e já saltam por cima, né? Por exemplo, eu estava olhando um que o Ivan estava perguntando uma coisa e de pronto eu cortei ele e nunca mais, né? Ou a Lídia mesmo, eu adoro fazer isso com a Lídia. Então, eu estou falando isso assim porque a gente tem que se observar. E são pequenas coisas que, se a gente não se dá por conta, gera uma situação totalmente contrária àquela do nosso propósito, né? Que aqui o nosso propósito é conversar e eu não deixo eles falarem. E aí fica feio, no mínimo, né? Então eu prometo que eu estou me policiando a esse respeito e parei de falar agora. Complementando a pergunta, a gente fala. Sim, claro. A questão toda, terminando aqui, né? Se a pessoa mudar, aí ela vai cortar esse padrão. É a pessoa que tem que enxergar, ter a consciência que fez isso e aquilo, e ela mudar. Sim, e às vezes realmente. não esperar que o outro haja diferente comigo. Sim. E tá todo na pessoa, né? Sim, inclusive a ideia, assim, mesmo para aqueles que se auto-observavam, tinham sempre a ideia de que era o coitado da situação, né? Mas se nós tomarmos uma atitude de que nós sejamos o agente, né? Que nós sejamos o agente, o agente provocador da situação, a coisa muda completamente de figura, porque aí sou eu assumindo uma responsabilidade, né? A responsabilidade pela minha vida, pela vida até dos outros, né? Em relação àqueles conflitos que tenham surgido, ou mesmo problemas, né? Então é mais uma questão mesmo de responsabilidade, né? Assumir aquilo que tu está vivendo, passando. E por aí. Quer comentar?